Olá, crianças! Como vão? Minhas crianças aqui da Miniban, do nosso primários, como é que vocês estão? Vamos continuar a nossa história sobre os profetas Elias e Eliseu. Lembram que nós falamos sobre eles na semana passada, de como profetas são boca de Deus aqui na terra, não é? Eles são instrumentos que Deus usa aqui na terra como alto-falante para falar aquilo que Deus manda. Eliseu e Elias foram aí grandes homens de Deus que andaram juntos. Eliseu era grande amigo de Elias, tinha consideração por ele como se fosse um pai, era o seu mestre. Onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Era seu discípulo. Nós todos, cristãos, devemos fazer discípulos. Foi o que Jesus nos mandou fazer. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Vá pelo mundo pregando, batizando-os e formando discípulos. É uma ordem de Jesus. Não foi um pedido, não. Foi uma ordem que Cristo nos deixou. Então, mesmo antes de Cristo, os homens de Deus já faziam discípulos. Era costume que os profetas tinham sempre um ajudante, um auxiliar, que andavam sempre com eles e acabavam se tornando seus discípulos. Aprendiam tudo com eles, né? Como nós vimos nas outras aulas, Elias foi aí um dos maiores profetas da história, foi um dos maiores homens de milagre que a Bíblia registra, ficando apenas atrás de Moisés, né? Moisés fez coisas ainda maiores, como abrir o Mar Vermelho e mandar as 10 pragas sobre o Egito, né? E chover maná no deserto. Foram grandes coisas que Moisés fez. Mas Elias também não ficou muito atrás, não. Fez cair fogo do céu, corvos trouxeram para ele comida enquanto ele estava ali refugiado naquela caverna à beira de um lago, enquanto a seca acontecia. Ele profetizou que a seca duraria 3 anos e meio, que não choveria enquanto ele não orasse de novo para chover. E ele orou e a chuva veio depois de 3 anos e meio. Então Elias foi um grande homem de Deus. Fez multiplicar o azeite da viuvinha, né? Lembram? Ela estava com pouquinha comida, mas dividiu com Elias e ele fez com que o azeite e a farinha dela nunca acabasse enquanto houvesse seca. Elias fez grandes coisas, inclusive incomodar um bocado reis malvados como Acabe e Jezabel. Lembram da malvada? A malvada que morreu na última aula? Lembram? Foi lançada da janela, foi pisoteada pelos cavalos e ainda foi comida pelos cães. Que triste fim da rainha Jezabel, não é? Fez tanta coisa errada, fez tanta maldade também, tanta malvadeza. Mas agora o que está chegando ao fim é a vida de Elias. Ele já cumpriu aí as suas missões todas. Deus avisa a ele que logo ele será levado. E Deus ainda diz a Elias que ele será levado num redemoinho. E Eliseu quer muito ver esse grande feito acontecer. O seu mestre seria levado para o céu pelo vento. Olha só que milagre maravilhoso também iria acontecer aí no final da vida de Elias. E isso aconteceu. E Eliseu viu aonde o seu mestre ia, ele ia atrás, para que ele para que ele não perdesse, não deixasse de ver esse grande acontecimento. E ele queria muito receber aí o poder que o seu mestre tinha, os talentos, os dons que o seu mestre tinha, toda a unção que Deus deu para Elias, agora vai passar para Eliseu. E Elias então vai para o céu numa carruagem de fogo, não experimenta a morte. Elias nunca morreu. Só existem 2 pessoas que a Bíblia registra assim, que foi para o céu sem precisar morrer. Enoque, lá em Gênesis, lá dos primeiros seres humanos, perto ali da família ali de Adão, né? Ele nasce ali alguns anos depois de Adão. E também, agora, Elias também não experimentou a morte, foi para o céu, estão já lá no céu, ao lado do Pai. Elias e Enoque. Moisés também está lá. Ele morreu e foi ressuscitado e levado para o céu também. Olha só que interessante. Vocês sabiam também que estes 2 profetas aqui, criaram a escola de profetas? Eu trouxe aqui a nossa escola de profetas hoje. Olha aqui, a nossa casinha, a nossa escolinha. É uma escola de profetas. Vocês conseguem ler?
A escola de profetas era aí um lugar onde os profetas se reuniam, os homens de Deus se reuniam para estudar a palavra, estudar as escrituras e orarem muito, e jejuarem, e se consagrarem e aprenderem a ouvir a voz de Deus para poderem falar tudo aquilo que Deus mandava. E ali eles registravam, eles faziam as profecias e entregavam os recados de Deus. Isso eles faziam na escola dos profetas. Então agora, crianças, nós vamos ver alguns exemplos de profetas que nós temos na Bíblia. Nós ainda vamos estudar mais sobre eles mais para frente, quando a gente estiver estudando os livros dos profetas, tá bom? Os livros dos profetas são mais para frente, mas mesmo assim eu vou dar alguns exemplos hoje para que vocês possam já ter uma ideia, tá bom? Já que nós estamos falando aí da escola de profetas, né? Vamos dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho aqui dentro da minha escola de profetas alguns grandes profetas aí que registraram livros na Bíblia. Elias e Eliseu não escreveram livros, né? Eles não tiveram aí livros escritos pela sua própria mão, contando sua própria história ou mesmo história de outros. Mas eles têm a sua história contada por outros que escreveram aí os seus relatos nos livros dos reis e nos livros de crônicas. Como eu já disse para vocês, os profetas sempre eram boca de Deus para falar verdades às autoridades, e sempre para cada rei tinha pelo menos um profeta ali trazendo os recados de Deus, e muitos reis ouviam esses profetas e muitos também não ouviam, muitos não se agradavam das verdades que esses profetas falavam, tá bom? Tinha falsos profetas também que só falavam coisas para agradar aos reis, mas os verdadeiros diziam somente aquilo que Deus mandava para que os reis consertassem a sua vida, o seu governo, o seu povo, e Deus não os punisse, os castigasse, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o profeta Jonas, bastante conhecido já de vocês, né? Mas que nós ainda vamos estudar mais pra frente. E Jonas, aqui ó, o seu livro foi escrito não por ele mesmo, acredita-se que tenha sido escrito por outra pessoa, tá? E ele estava ali para o povo de Deus no reino do norte, em Israel, durante o reinado de Jeroboão, época de grande expansão territorial. Ele foi dedicado a encorajar os israelitas a entenderem ao chamado de Deus para estender sua misericórdia às nações. Foi aquele profeta fugião, né? Deus mandou Jonas pregar em Nínive e ele deu aquela fugidinha e Deus acabou fazendo ele parar onde ele bem queria. Onde Deus mandou, a baleia acabou levando ele para lá. Mas isso é uma história para a gente explorar mais para frente. Também temos aqui o profeta Oséias. E diz assim: Oséias é o profeta do amor, mas não o amor como imaginamos ou fantasiamos. Ele era uma parábola do amor de Deus para com o seu povo, tá? Esse livro conta uma parábola do amor de Deus para com o seu povo, como era o amor de Oséias com a sua esposa. Uma comparação também, como nós vemos que a Bíblia faz do amor de Jesus como noivo pela sua noiva, que é a igreja. Aqui nós temos o profeta Obadias. Obadias, autor do livro, né, ele mesmo escreveu o seu livro. Nada sabemos sobre o profeta Obadias, a não ser o seu nome, que significa servo do Senhor. Esse livro contém a menor profecia e é o livro mais curto do Antigo Testamento. Temos também o profeta Amós, autor também do livro que leva o seu nome, viveu entre 760 e 750 a.C. O propósito, né, do seu ministério foi revelar a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade do povo de Israel com o seu Deus. Abacuque. Em muitos aspectos, Abacuque lembrava muito o seu contemporâneo Jeremias, tá? Estava profundamente preocupado com a desobediência do povo de Deus, com as dificuldades que, num período muito breve, eles enfrentariam.
o grande profeta Jeremias, que está entre os profetas maiores, era filho de um sacerdote que atuava em Benjamim. Ele teve o seu ministério aí entregando recados de Deus para 5 reis diferentes. Foram os reis Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Jeremias foi um grande profeta de Deus. A Bíblia é dividida aí, os livros de profetas, entre profetas maiores, que são os que escreveram livros maiores, e os profetas menores, que são 12 que escreveram livros menores, tá bom? Nós vamos estudar isso mais para frente, mas eu quis falar um pouco disso hoje com vocês por causa da nossa escola de profetas aí, que foi tocada e organizada por Elias e Eliseu. Elias agora foi para o céu, partiu para morar com Deus depois de ter cumprido muito bem a sua missão aqui na terra, e Eliseu fica sendo o novo grande profeta de Israel para entregar os poderosos recados de Deus para o povo e para o rei e para as autoridades. Eu quero dizer para vocês que com essa história, com essa lição, vocês devem seguir bons exemplos como fez Eliseu. Eliseu que seguiu o bom exemplo de Elias, que foi o seu mestre, o seu discipulador, e ele foi um discípulo dedicado, um discípulo obediente, assim como vocês, crianças, devem ser, obedecendo hoje a voz dos profetas desses tempos, deste tempo. Os profetas desse tempo para vocês são seus pais, seus avós, professores inspirados por Deus, pastores, líderes de célula. Então, essas pessoas hoje profetizam para a sua vida a palavra de Deus, né? É de uma forma diferente de como faziam os profetas naquela época, mas ainda assim, eles profetizam bênção para a vida de vocês. Ouçam os conselhos dos profetas do nosso tempo, do profeta que Deus colocou na sua vida, que muito provavelmente são seus pais, avós, professores, pastores. Essas pessoas sabem, com toda a experiência de vida que eles têm a mais do que vocês, crianças, sabem o que é melhor para vocês. Então, ouçam os profetas. A voz do profeta sempre é a voz do próprio Deus entregando para nós os seus recados, da sua vontade, da sua lei, do que é melhor para todos nós. A vontade de Deus, crianças, é sempre melhor que a nossa. A gente nunca sabe direito o que quer, e quando a gente quer muito, às vezes a gente está querendo coisa errada, e Deus vem e mostra o que é realmente mais importante e mais edificante para a nossa vida. Ok? Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por esse momento com as nossas crianças, que eles possam aprender a ouvir a voz dos profetas desta geração, dos profetas que o Senhor designou para a vidinha deles, os pais, os pastores, professores, que eles possam ouvir os conselhos dos mais velhos que querem o seu bem, assim como os profetas aconselhavam os reis e o povo da antiguidade. Que nossas crianças possam seguir bons exemplos, possam ter aí bons espelhos para se inspirarem, se espelharem, e não queiram ser parecidos com pessoas que não têm nada a oferecer, nada a edificar, mas que se espelhem em pessoas que têm realmente algo de bom para mostrar, para ensinar, para deixar de legado e de herança para os nossos pequenos. Em nome de Jesus, amém. Beijo, crianças. Não deixem de fazer as atividades do nosso site, tá bom? Dediquem-se, estudem muito mais, pesquisem sobre outros profetas, pesquisem aí mais atividades, mais desenhos animados, filmes, tudo que vocês puderem pesquisar sobre esse tema, pesquisem, para vocês ficarem cada vez mais sábios e serem pessoas admiráveis, como foi o profeta Elias, e serem ótimos também discípulos, como foi o profeta Eliseu, que depois se tornou um profeta poderoso e muito respeitado, como foi Elias. Beijo para vocês e até a próxima videoaula.